Olá a todos. Nós daremos continuidade aos seminários sobre superestruturas feitos pelo terceiro ano de edificações do IFRN Campus Mossoró, falando mais especificamente sobre o concreto protendido. Meu grupo é composto por Daniel Navegante, Esther Marques, Evelyn Jade, Jefferson Nogueira e Letícia Vitória. O que é o concreto protendido? O concreto, de maneira geral, é o material estrutural mais largamente aplicado na construção civil ao redor do mundo desde o final do século XIX e até o presente. Provavelmente continuará assim pelas próximas décadas. Porém, como a resistência à tração do concreto é muito baixa, se faz necessário inserir barras de aço nas regiões onde as tensões de tração atuam. Uma viga de concreto armado, como indicado na figura, que submetida ao carregamento externo fica solicitada por fortes tensões, que causam fissuras. Isso ocorre porque as tensões de tração superam a resistência à tração do concreto, de modo que as barras da armadura atuam como um ponto de transferência de tensão entre as fissuras, possibilitando assim o trabalho resistente da viga. O concreto protendido, especificamente, é projetado para resistir tensões muito altas, que o concreto armado não suportaria. No caso da proteção ser aplicada em um nível tal a ponto de não eliminar completamente as tensões de tração atuantes na viga, permitindo assim uma fissura controlada, tem-se a chamada proteção parcial, que configura uma situação intermediária entre o concreto armado e o concreto protendido com proteção completa. Isto é, uma combinação de ambos. Portanto, em vista da baixa resistência do concreto à tração e, consequentemente, a fissuração, a aplicação de proteção ao concreto surgiu de modo natural, com a ideia de pré-comprimir a região da seção transversal, que depois será tracionada com a atuação do carregamento externo. Exemplos de estruturas protendidas. Nessas primeiras imagens, vemos vigas pré-moldadas protendidas de seção retangular com vão em balanço em edifício de 3 pavimentos. Nesta outra imagem, vemos a ponte Anita Garipaldi, localizada em Laguna, Santa Catarina, com vários tramos em concreto protendido. Concreto protendido versus concreto armado. Nas peças protendidas são aplicados concretos e aços de resistência elevadas. Somado à possibilidade de proteção, pode eliminar as tensões de tração no concreto. As peças destinadas a vencer os vãos, como vigas e aços, podem ser projetadas com alturas menores que aquelas de concreto armado, algo em torno de 65% a 80% da altura, o que implica em vencer grandes vãos de maneira econômica. No caso de vãos até cerca de 10 metros, o custo adicional do concreto protendido, proveniente de materiais mais resistentes, da utilização de dispositivos e equipamentos de operações de pressão, torna o concreto armado mais viável. Desse modo, a proteção é viável apenas para vãos maiores de 10 metros. A aplicação de concretos de resistências elevadas e o melhor controle de qualidade diminui o custo de manutenção de estruturas protendidas, sejam pré-fabricadas ou moldadas no local, e de aumentar a vida útil das edificações. O concreto protendido e o concreto armado não competem entre si, mas na verdade se complementam em funções e aplicações. Como o concreto protendido permite vencer grandes vãos, o mesmo compete mais com estruturas metálicas do que com o próprio concreto armado, sendo que as peças de concreto oferecem vantagens como maior resistência ao fogo e isolamento térmico, além de baixa manutenção e versatilidade na aplicação. Vantagens do concreto protendido. O concreto protendido é aplicado com o objetivo de elevar a resistência nas estruturas, oferecendo ainda as seguintes vantagens à obra. Possibilita estruturas mais esbeltas, a redução de vigas e pilares, a redução do consumo de aço, a redução do consumo de forma, a redução do pé direito do subsolo e, consequentemente, a redução de escavação e de contenção, além de maior impermeabilidade e durabilidade da estrutura, pelo controle de fissuração. Desvantagens do concreto protendido. Por ser uma técnica muito específica, ela precisa ser atentamente calculada e executada com rigor. Entre as desvantagens estão
a necessidade do domínio da técnica, que requer projetista estrutural com experiência em concreto protendido e empresa especializada em serviço de proteção. Necessita-se também da utilização obrigatória de equipamentos e acessórios de proteção com autocontrole tecnológico. E, por último, a compatibilização de instalações girossanitárias elétricas com espessura para evitar perfurações futuras nas cornoalhas. Sobre a aplicação do concreto protendido. Existem 3 tipos principais de concreto protendido. Eles podem ser utilizados em diferentes cenários, principalmente em estruturas amplas e sem suporte, e em peças pré-fabricadas. Sobre o modelo de pré-tração, o pré-alongamento da armadura é feito antes que o concreto seja lançado, utilizando apoios independentes do estrutural. Essa ligação da armadura só é desfeita depois que ela é curada e, dessa forma, a ancoragem ocorre por aderência entre os materiais. Bom, sobre o modelo de pós-tração, as armaduras ativas são cordoalhas nuas e alocadas dentro de bainhas que as isolam do concreto. Após a concretagem e a cura até a resistência desejada, as cordoalhas são tracionadas e ancoradas nas extremidades da peça estrutural. A aderência é criada posteriormente por meio da injeção de nata de cimento interior das bainhas. Bom, no caso do modelo de pós-tração, a cordoalha utilizada é engraxada. A camada de graxa cobre a cordoalha nua, que depois é revestida com uma camada plástica de alta densidade. Após a concretagem e cura até a resistência desejada, as cordoalhas são tracionadas e ancoradas nas extremidades da peça. O aço fica permanentemente sem aderência com o concreto durante toda a sua vida estrutural, e a capa plástica adere a ele, e a graxa permite o livre movimentação da cordoalha na estrutura. Bom, e quais os casos ele é mais recomendado? Bom, o concreto protendido ele pode ser aplicado em diversos casos. Ele é uma solução muito indicada para vencer grandes vãos e para peças pré-fabricadas, principalmente quando ele prevê a carga de esforço de flexão elevada. Por isso, ele é muito indicado para obras que se encaixam nessas características, como pontes, viadutos, passarelas, estacas pré-moldadas, peças pré-fabricadas para edifícios e casas e dormentes para ferrovia. Bom, sobre os níveis de proteção, de uma maneira mais técnica, eles estão relacionados com os níveis de intensidade da força de proteção, que por sua vez é função da proporção da armadura ativa e utilizada em relação à passiva. Por meio desse cálculo é possível perceber que pode haver 3 níveis: o nível muito agressivo, pouco agressivo e o não agressivo. No nível muito agressivo são ambientes marinhos, contato com o solo ou gases agressivos. No ambiente pouco agressivo, normalmente é no interior de edifícios com alta UR, exposição às intempéries e água corrente. E o não agressivo é normalmente no interior de edifícios com baixa UR, estruturas protegidas. Bom, a deformação elástica é aquela em que o material deformado retorna ao seu formato original após a retirada da carga que o deformou, enquanto que a deformação plástica não há retorno. No entanto, a maioria dos materiais passa por um comportamento elástico antes de atingir uma deformação plástica. O módulo de elasticidade do concreto é, portanto, um dos parâmetros utilizados nos cálculos estruturais que relaciona a tensão aplicada à deformação instantânea obtida, conforme a NBR 8522. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre materiais usados no concreto protendido. Uma das principais vantagens do uso de concreto protendido para grandes obras é o uso de materiais com mais eficiência. Essa técnica reduz cerca de 35% o consumo de aço e de concreto para as estruturas. O aço usado para o concreto protendido é de alta resistência e, consequentemente, a quantidade desse material pode ser menor em relação ao aço comum. E assim, mais do que aumentar a resistência e reduzir custos,
Os projetos costumam ganhar em estética, já que as estruturas podem ser mais esbeltas graças ao concreto pretendido. É importante lembrar que o uso de materiais não significa menos resistência. Pelo contrário, já que a combinação de aço e concreto torna a obra ainda mais forte e resiliente, principalmente contra a atração. Isso porque, como o aço e o concreto possuem deformações compatíveis em relação à dilatação e à retração de acordo com a temperatura, a construção de estruturas pretendidas requer um controle de qualidade do concreto muito rigoroso. Deve-se exigir a realização de ensaios prévios, o controle contínuo do cimento e dos agregados utilizados, bem como uma fiscalização constante durante a elaboração desse concreto. Normalmente, os concretos utilizados em peças pretendidas possuem resistência superior àquelas que são usadas no concreto armado. Existem várias razões que justificam a utilização de concretos de alta resistência em peças pretendidas. A alta resistência, aliada ao fato de toda a seção da peça trabalhar, redunda em seções com menores dimensões que no concreto armado convencional, o que, em outras palavras, significa menor peso próprio. A diminuição do peso próprio viabiliza economicamente a execução de estruturas com grandes mãos. Além de boa resistência, é importante que o concreto tenha boas características de compacidade e baixa permeabilidade, para que se tenha uma proteção suficiente contra a corrosão das armaduras. Tem-se comprovado experimentalmente que o aço da armadura ativa, quando solicitado por tensões elevadas, torna-se mais suscetível à corrosão. Os aços usados no concreto pretendido caracterizam-se pela elevada resistência e pela ausência de patamar de escoamento. São sensivelmente mais econômicos do que os aços normalmente empregados na construção com o concreto armado, já que a sua resistência pode ser aproximadamente até 3 vezes maior. Os aços de alta resistência podem ser fornecidos também em grandes comprimentos, na forma de fio e cordoalhas, evitando assim que os problemas relacionados com a emenda da armadura em peças estruturais de grandes vãos aconteça. Na construção do concreto armado, o emprego dos aços de alta resistência é proibitivo, devido aos alongamentos excessivos que produziam fissuras muito abertas. No concreto pretendido, esse problema é evitado através do alongamento prévio da armadura. De acordo com a classe de agressividade, a tabela 7.1 da NBR 6118 relaciona os valores máximos de relação de água-cimento e mínimos de FCK a serem utilizados. A relação de água e cimento quanto maior essa relação for, maior a quantidade de água no concreto e maior sua porosidade. Com elevada porosidade, é mais rápido o ataque de agentes nocivos ao concreto, como cloretos e gás carbônicos. Já no FCK, com maior FCK, o concreto tende a ter mais cimento, maior alcalinidade, que protege as armaduras, e a ser menos poroso. Essas características dificultam o ataque de agentes nocivos. Agora, como utilizar uma classe mais branda sem fugir da norma? Partindo do princípio da engenharia, deve ser feito meio termo entre segurança e economia. Podemos utilizar alguns requisitos da NBR 6118 para considerar uma classe de agressividade menor, o que exigirá menos recursos financeiros na execução da obra. 1. Ambientes internos secos ou revestidos com argamassa e pintura. Conforme o item A da tabela 6.1, podemos admitir uma classe mais branda para o caso de ambientes internos secos ou ambientes revestidos com argamassa e pintura. Este item é muito importante, pois engloba grande parte das construções tradicionais. Outro ponto é regiões de clima seco. De acordo com o item B da tabela 6.1, podemos admitir uma classe de agressividade menor para umidades médias relativas do ar menor ou igual a 65%. Partes das estruturas protegidas da chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde raramente chove. Exemplos práticos. As duas imagens a seguir apresentam dois extremos.
uma casa da zona rural onde praticamente não há poluição, classe 1, fraca, e uma qualidade do concreto e espessura do cobrimento da armadura. Em estruturas de concreto, o cobrimento adequado nas armaduras tem função principal garantir proteção física, química para os vergalhões de aço. O cobrimento tem impacto também no desempenho da estrutura perante o fogo. Isso porque, quanto melhor for a proteção das barras e fios de aço, maior será o tempo de resistência da estrutura no caso de incêndios. Cobrimento mínimo. Quanto maior for a espessura do cobrimento, maior tende a ser a proteção do aço. Como aumentar indiscriminadamente a camada de concreto não é recomendável, porque eleva o peso da estrutura, aumenta os custos e reduz a área útil construída. A saída é buscar um cobrimento ideal, que garanta a proteção desejada sem excessos. A NBR estimula cobrimentos mínimos para vigas, pilares e lajes, em uma tabela. Os valores que servem de referências para os protegistas levam em conta 4 classes de agressividade ambiental, ao qual as estruturas serão submetidas ao longo de sua vida útil e que variam de 1, rural, o menos problemático, 2, urbano, 3, marinho ou industrial, 4, polos industriais ou mais agressivos. Isso significa que 2 lajes idênticas de concreto armado deverão ter cobrimentos diferentes em função do grau de exposição e intempéries. Enquanto uma laje exposta a um ambiente rural pode ter cobrimento nominal de 20 mm, a mesma laje em uma construção sujeita a respingos de mares deverá ter cobrimento nominal de pelo menos 45 mm. Falhas de execução. O desempenho do cobrimento é influenciável pela especificação do concreto, que deve apresentar FCK e relação água-cimento, adequados para assegurar baixa porosidade. Um recurso adotado pelos projetistas para diminuir o cobrimento é aumentar a resistência do concreto utilizado. A qualidade do cobrimento também é impactada pela forma de execução, sobretudo nas etapas de lançamento do concreto e na cura. As formas de escoreamentos, por exemplo, devem garantir que não ocorram deformações durante a concretagem. Espaçadores plásticos para centralização da armadura. Uma das estratégias para garantir a geometria do cobrimento em estruturas de concreto armado é o uso de espaçadores, também chamados de distanciadores, posicionados entre a armadura e a forma. A função desses dispositivos é travar uma armadura no local correto, evitando deslocamentos durante o lançamento e adensamento do concreto, garantindo uma cobertura homogênea. Os espaçadores podem ser confeccionados em materiais diversos, como concreto, argamassa e plásticos de alta densidade. Os modelos práticos são os mais utilizados pelos construtores, por serem leves, chegarem prontos aos canteiros, terem baixo custo e principalmente permitirem uma rápida colocação. Inicialmente, é importante definir claramente o contexto geral do problema que está sendo tratado, isto é, sua abrangência e limitações. Em projetos estruturais de concreto armado, todos os elementos usualmente são dimensionados no estado limite último, ELU, e depois verificados em cada um dos estados de serviço, ELS. Em estruturas de concreto protendido, o processo é inverso, isto é, o dimensionamento feito em ELS e as verificações no ELU. Através das diversas verificações dos elos, procura-se assegurar, em média, que o comportamento real das peças que compõem a estrutura seja adequado, isto é, dentro dos limites sensoriais e funcionais aceitáveis. A nova norma da NBR, cortar essa parte que eu comecei da nova norma, de antemão, dando uma rápida passada pelos itens, cortar essa parte de novo, vou começar. De antemão, dando uma rápida passada pelos itens da nova norma descrita anteriormente, pode-se chegar a uma
Primeira conclusão. Em relação à norma antiga, os estados limites de serviço são tratados com muito mais ênfase às prováveis situações que a estrutura estará sujeita em serviço são bem mais retratadas, bem como considerações mais precisas são apresentadas. Aqui no slide é mostrado a nova norma da NBR, onde mostra todos os estados limites que são estabelecidos. Disposições construtivas. Os critérios estabelecidos para concreto armado relativos a dimensões mínimas, cobrimento de concreto da armadura, diretrizes para execução das armaduras e etc., valem também para as construções de concreto protendido. Sobre os materiais, a armadura de proteção deve obedecer às recomendações específicas para o material utilizado e no armazenamento devem ser tomados cuidados especiais para evitar a corrosão do aço. O cimento, o agregado e a armadura passiva devem obedecer ao disposto na NBR 6118. Os aditivos podem ser usados para melhorar a trabalhabilidade, reduzir a relação água-cimento ou aumentar a compacidade e impermeabilidade do concreto, e são proibidos aditivos que tenham cloreto de cálcio ou quaisquer outros halogênicos. A água, o concreto e os lubrificantes e isolantes devem seguir também o disposto na NBR 6118. E mais alguns requisitos. Na água, é rigorosamente proibido o emprego de água do mar ou que contenha teor sensível de cloretos. No concreto, não se permite a relação água-cimento maior do que 0,55, nem resistência característica do concreto à compressão menor que 21 pascais. E os lubrificantes isolantes, eventualmente usados para evitar aderência, não podem provocar corrosão da armadura de proteção. Nos requisitos de segurança, temos os requisitos construtivos, que são constituídos por exigências construtivas referentes ao tipo de construção e de materiais integrados, os requisitos analíticos, que decorrem da análise estrutural e ressalta que as condições de segurança devem ser verificadas em relação a todos os tipos de carregamento especificados para o tipo de construção considerada, e as condições usuais relativas aos estados limites últimos e as condições usuais relativas aos estados limites de serviço. Ações nas estruturas. Para o estabelecimento das regras de combinação das ações, estas são classificadas segundo sua variabilidade no tempo em 3 categorias. A primeira são as ações permanentes, que se dividem em ações permanentes diretas e ações permanentes indiretas. A segunda são as ações variáveis, que se tratam das cargas acidentais das construções, bem como efeitos tais como forças de frenação, de impactos centrífugas, os efeitos do vento, das variações de temperatura, do atrito nos aparelhos de apoio e, em geral, as pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas. Em função da sua probabilidade de ocorrência durante a vida da construção, as ações variáveis são classificadas em normais ou especiais. E terceiro são as ações excepcionais, que são as ações decorrentes de causas tais como explosões, choques de veículos, incêndios, enchentes, ou sismos excepcionais. Os incêndios, ao invés de serem tratados como causa de ações excepcionais, também podem ser levados em conta por meio de uma redução de resistência dos materiais constitutivos da estrutura. Verificação de segurança. Para a verificação em peças de concreto protendido, assim como em qualquer tipo de estrutura, é preciso observar os critérios prescritos pela NBR 8681. Para os efeitos desta norma, devem ser considerados os estados limites últimos e os estados limites de serviço. Primeiramente, para que a estrutura tenha um desempenho adequado às finalidades da construção, é necessário que não sejam atingidos os estados limites. Isso quer dizer que as respostas da estrutura em qualquer ponto não podem ultrapassar determinados valores inerentes aos materiais e à forma da estrutura, aos materiais ligados a ela e à sua finalidade. Como todas as grandezas envolvidas são probabilísticas, a garantia de não ocorrência de um estado limite só poderá ser feita também probabilisticamente. A segurança das estruturas de concreto deve ser verificada em relação aos seguintes estados limites últimos. Estado limite último da perda do equilíbrio da estrutura, admitida como corpo rígido. Estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em parte devido às solicitações normais e tangenciais, admitindo-se a redistribuição de esforços internos, desde que seja respeitada a capacidade de adaptação plástica definida na seção 14,
e admitindo-se em geral as verificações separadas das solicitações normais e tangenciais. Todavia, quando a interação entre elas for importante, ela estará explicitamente indicada nesta norma. Estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em parte considerando os efeitos de segunda ordem, estado limite último provocado por solicitações dinâmicas, estado limite último de colapso progressivo e outros estados limites que eventualmente possam ocorrer em casos especiais. Estados limites de serviços que são relacionados à durabilidade das estruturas, aparência, conforto do usuário e ao bom uso das mesmas, seja ela em relação às máquinas e aos equipamentos utilizados. A segurança das estruturas de concreto pode exigir a verificação de alguns estados limites de serviço. Em construções especiais, pode ser necessário verificar a segurança em relação a outros estados limites de serviço, não definidos nessa norma. Aqui finalizamos a apresentação sobre concreto pretendido. Nossa principal referência para retirar informações foram os 3 primeiros capítulos do livro Fundamentos do Concreto Pretendido, do professor Dr. Paulo Sérgio Bastos.